Bancária, eu estou aqui com vocês para trazer mais uma causa ganha para os bancários e bancárias. É isso mesmo. Trago para vocês hoje um caso de uma bancária aqui do Mato Grosso do Sul que teve uma decisão muito favorável a ela, aliás, diria justa. Enfim, vocês sabem muito bem o quanto é sofrido ser bancário, ser bancária por longos e longos anos. E o quanto que adoece vocês o trabalho com tanta pressão, com tantas atividades e acúmulos de atividades e funções. Então, hoje eu vou trazer para vocês o caso de uma bancária que, obviamente, eu não posso falar para vocês em que banco ela trabalhava, mas eu vou contar a história dela de maneira bem resumida para você entender o que aconteceu no caso dela no processo trabalhista e vou até dar uma palhinha do processo previdenciário também, tá bom? Bem, para começar, a situação é a seguinte: é uma bancária, então é uma mulher, tá? Que teve burnout e também teve uma LER-DORT significativa e muito importante, que acabou levando essa pessoa, essa mulher, essa bancária, a procurar ajuda em médicos, psiquiatras e também em advogadas, tá bom? Vamos lá. O caso dessa bancária, ela tinha, na verdade, quando ela deu a entrada no processo dela, 51 anos e 27 anos de banco. Gente, é muito tempo num banco. Veja que ela teve mais tempo no banco do que fora do banco até hoje, né? Até o momento em que ela entrou com o processo, na verdade, tá? Ela foi subgerente e depois ela passou a ser gerente nesse último banco em que ela trabalhou. Fazia muitas horas extras, fazia jornada sem intervalo, costumava normalmente não conseguir fazer o horário de almoço, não conseguia fazer o repouso para descanso, enfim. Você sabe o que é a realidade de um gerente de banco, né? Você que é bancário, que é bancária, entende muito bem isso, né? E levando em consideração que os bancos têm demitido muitos bancários e deixado com os bancários que estão trabalhando o acúmulo de muitas funções e atividades, isso tudo acabou pesando ao longo dos anos. Tá? Então, tinha muita hora extra, nada de intervalo, nada de descanso, falta de funcionários na agência, acúmulo de função e, lógico, outros colegas adoecendo levaram essa bancária a substituí-los, já que precisava fazer o trabalho e o banco não substituía o trabalhador que saía afastado, o bancário ou bancária que estavam sendo afastados. E a gente sabe muito bem que bancários e bancárias estão adoecendo no país inteiro num número absurdamente grande. Nunca foi tão alto o número de bancários e bancárias afastados do trabalho por doenças ocupacionais, como é o caso da burnout e da LER-DORT, tá bom? Bem, fora tudo isso, tinha um aspecto que levou essa bancária ao adoecimento, que era muita pressão pelo resultado. Vocês sabem o quanto de metas que vocês têm para cumprir, né? Já aproveitando, agora eu quero te pedir, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Todo mundo precisa entender que é possível, sim, é possível lutar pelos direitos dos bancários, que tem muita coisa para lutar e que vocês vão ver, nós temos muitas decisões favoráveis, tá bom? Então, bancária, 51 anos, 27 anos no banco. O início dos sintomas dela, ela começou a perceber que estava adoecendo em 2012, tá? E aí ela se afastou do trabalho, primeiro pelo INSS, depois por decisão judicial em 2016. Olha só, 4 anos depois. Em 2017, antes da reforma trabalhista entrar em vigor, foi ajuizado o processo trabalhista dela, no mês 11 de 2017, mas antes do dia da reforma, que foi 17 de novembro, tá? Foi feito, então, um processo
E aqui tem as datas para vocês terem uma ideia do quanto que demorou o processo dela. Ela fez as perícias em 2019, ó, entrou com o processo em 2017, fez as perícias em 2019, a sentença também saiu em 2019, portanto, 2 anos, menos de 2 anos depois. Depois veio a decisão de recurso, o acórdão, em 2020, no ano seguinte, e em 2022, a decisão, o acórdão no Tribunal Superior do Trabalho. Então, acabou aí o processo dela em 2022, tá? Para vocês entenderem, demorou 5 anos até chegar, quase 5 anos até chegar a uma decisão final. Mas olha só o que aconteceu. A bancária, as alegações dela eram: ela tinha síndrome do túnel do carpo, tendinite no punho direito, epicondilite medial e lateral, cotovelos direito e esquerdo, tenossinovite, sinovite, síndrome do manguito rotador e, por fim, transtorno depressivo recorrente e burnout. E aí, o que ela pediu? Tá? O que ela entrou com o processo pedindo? O processo trabalhista dela foi feito quando ela não estava aposentada ainda, tá? Ela estava recebendo o benefício por incapacidade, concedido judicialmente em 2016, mas ela não estava aposentada, tá? O benefício que ela recebia era temporário, o antigo auxílio-doença, tá? O que ela pediu no processo dela? Ela pediu uma indenização de R$50 mil por conta do adoecimento e do sofrimento que ela estava enfrentando até aquele momento, né? E ela pediu dano material correspondente à pensão mensal vitalícia do valor correspondente ao salário dela da época de R$5.500, mais ou menos, tá? E mais o plano de saúde vitalício e todos os e todo o pagamento de todo o tratamento médico que não tivesse no convênio. Ela pediu essas coisas. Por quê? Primeiro, gente, é importante a gente entender que nesse momento essa bancária não tinha o vínculo terminado, ela mantinha o contrato em aberto com o banco. É muito comum as pessoas aguardarem serem demitidas ou pedirem demissão para entrar com o processo, mas não é necessário e muitas vezes não é o estrategicamente melhor. No caso dela, não se aguardou, deu entrada com o processo trabalhista ainda quando ela tinha vínculo de emprego e ela estava recebendo do próprio INSS um auxílio-doença e a complementação pelo banco, o que é muito comum, tá? E aí, o que aconteceu? As alegações eu já passei, né? Os pedidos eu já passei. O que aconteceu na sentença? Não, desculpa. Vou trazer para vocês um trecho da perícia psiquiátrica dela, tá? Então, o que concluiu a perícia judicial psiquiátrica? Considerando o exposto, só a conclusão eu trouxe para vocês, a periciada apresenta condição psiquiátrica que deve ser tratada e está incapacitada para as atividades laborais. Concluímos ainda que há nexo de causalidade, ou seja, reconheceu que que havia relação de causa e efeito entre o trabalho no banco e o adoecimento, tá? E que isso estava confirmado pela perícia, ou seja, reconheceu que ela tinha incapacidade para o trabalho, que ela não podia retornar ao trabalho dela, e mais, reconheceu que tinha relação de causa e efeito entre o trabalho e o adoecimento. Por outro lado, a perícia ortopédica, que inclusive foi feita pelo perito Munir Thanos, que é um colega, um querido amigo aqui do nosso escritório, inclusive já fez até live com a gente no nosso canal principal, ele disse o seguinte: conclusão quanto à capacidade funcional para o trabalho. A periciada encontra-se 50% incapacitada de forma parcial e permanente para as atividades que a mesma desenvolvia na reclamada, ou seja, reconheceu que a bancária não podia mais exercer as atividades que ela tinha exercido no banco, porque ela estava incapaz para o trabalho em decorrência do problema de saúde da Ler-Dort que ela estava apresentando, tá? E aí ficou
que ficou constando ainda que dentre as atividades que a adoeceram estavam digitação e realização de funções como atendimento no caixa, reorganização de ficha cadastral, que na época iniciou com um processo doloroso e inflamatório, quando riscos máximos, flexão de tronco, postura inadequada dos braços e pernas em amplitudes irregulares e realização de esforços, todas as atividades desenvolvidas pela reclamante apresentaram riscos de lesão. Ou seja, reconheceu que ela tinha um problema de saúde, que o problema estava incapacitando e que tinha relação com o trabalho. Mais uma vez foi reconhecido que o banco, o trabalho no banco, tinha adoecido essa bancária. Na sentença, a sentença foi a primeira decisão dada, que foi a sentença do juiz aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O que ele decidiu? Ele reconheceu a doença ocupacional, tanto a doença psiquiátrica quanto a doença ortopédica, reconheceu que o banco não fornecia condições saudáveis de trabalho e que foi responsável pelo adoecimento da bancária, condenou o banco em R$30 mil de dano moral e condenou ainda a manutenção do convênio médico e também a antecipação de todas as despesas para o tratamento da saúde dela. Agora, não condenou o banco ao pagamento da pensão mensal. Embora ela tenha sido reconhecido que ela não podia retornar ao trabalho dela por duas razões, doenças ortopédicas e doenças psiquiátricas, na primeira decisão, ou seja, na sentença, o juiz não condenou o banco ao pagamento da pensão. Indo para o Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 24ª Região, aqui no Mato Grosso do Sul, o tribunal modificou a sentença dada em primeira instância em 2 pontos. Primeiro, afastou o reconhecimento da doença psiquiátrica como uma doença ocupacional, ou seja, disse que a doença psiquiátrica não tinha relação com o trabalho, tá? Condenou o banco a pagar 50% do valor do salário que ela recebia quando ela estava trabalhando. Por quê? Por que mandou pagar 50% e não 100%? Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, como ela teria ficado adoecida somente parcialmente com relação aos problemas de ortopédicos, e que não foi, e eles afastaram também o reconhecimento de que a doença psiquiátrica era uma doença ocupacional, eles mandaram o banco pagar somente metade do salário, o que corresponderia à parcial incapacidade decorrente de um trabalho no banco. Que, na minha opinião, uma decisão completamente equivocada, claro, né? A minha opinião. Manteve o dano moral e manteve o convênio médico e a antecipação das despesas com o tratamento mantido, com o tratamento da bancária. Então, o resto não houve modificação. Bem, mais uma vez foi apresentado o recurso nesse momento para o Tribunal Superior de Trabalho lá em Brasília, que é o TST. E aí, o que o TST decidiu, gente? Olha que interessante. Esqueci de falar uma coisa. Quando o processo já estava no tribunal, voltando aqui, quando o processo já estava no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, a bancária acabou sendo aposentada por invalidez no processo previdenciário, tá? Então, foi reconhecido no processo contra o INSS que a bancária não tinha mais condições de voltar ao trabalho, nem aquele trabalho, nem outro qualquer, que ela tinha doenças psiquiátricas e ortopédicas e todas elas tinham relação de causa e efeito com o trabalho. Ou seja, outra perícia, nesse caso, uma perícia no processo contra o INSS, reconheceu nexo de causalidade, reconheceu doenças psiquiátricas, doenças ortopédicas e incapacidade total e permanente para qualquer atividade de trabalho, ou seja, ela não ia poder ser sequer reabilitada. Então, ela estava recebendo a aposentadoria dela, começou a receber enquanto o processo já estava em andamento e já estava no tribunal. E por causa disso, ajudou, inclusive, a decisão a sair dessa maneira com uma pensão, tá bom?
Já no Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, o que aconteceu? Houve uma alteração novamente para melhorar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. O que ficou definido? Manteve o dano moral, tá? Então, aquele dano moral foi mantido, manteve o convênio médico vitalício, manteve o pagamento antecipado de todas as despesas que ela precisasse ter com o tratamento dela, até ela ficar completamente boa, o que, na verdade, a gente sabe que dificilmente vai acontecer. E, por fim, condenou o banco a pagar o valor integral do salário que ela recebia, é claro, com as correções e tal. Então, é como se ela estivesse trabalhando no banco, recebendo aquele valor de salário, e ela vai também receber a aposentadoria. Portanto, ela tem uma garantia vitalícia de sustento. E é nada mais justo do que isso, gente. Porque, afinal, ela adoeceu no banco. Ela deu 27 anos da vida útil dela para o banco. E vocês sabem o tanto que isso é, assim, é cansativo, né? 27 anos de banco, 27 anos na atividade como bancária, com tanta responsabilidade, e no momento em que a gente sabe, desde 95, na verdade, os bancos vêm reduzindo os postos de trabalho, aumentando aí o número de clientes, e só que os bancários estão cada vez mais acumulando atividades, tendo mais metas, tendo mais cobrança, tendo mais coisa para fazer, menos respaldo do banco, ou seja, os bancários estão adoecendo e paulatinamente estão ganhando menos, porque o salário dos bancários hoje não é mais um salário que é digno da função que exercem. Eles deveriam ganhar muito melhor, porque a gente sabe o quanto é cansativo, o quanto é desgastante, o quanto tem gente adoecendo no trabalho como bancário. Bem, essa é a causa ganha de hoje. Se você ficou comigo até agora, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as novas notificações de toda vez que a gente criar aí um conteúdo novo, a gente trouxer um conteúdo novo, você vai ser notificado. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu grupo de bancários e bancárias, para que todas as pessoas tenham conhecimento dos direitos que podem obter na justiça. Até a próxima!